agora vamos passar um pouquinho sobre ataques. Quando a gente fala dos ataques de internet, existem alguns ataques que são pouco conhecidos e que muitas vezes, pela palavrinha ser muito parecida, são confundidos com outros termos, como por exemplo, o scam, o snifing, observa quantos termos diferentes, o spoofing, aqui eu botei ainda os ataques por força bruta, os defacement e ainda os ataques DOS ou DDoS. Bem, aqui nós temos um terceiro ponto dessa matéria de segurança, que é o ponto, vamos dizer assim, mais técnico, porque até o momento, quando eu comecei falando de vírus, worm, cavalo de Troia, é de fato o que mais cai nas provas de concurso em relação a programas maliciosos. Depois eu migrei um pouquinho ali para falar dos golpes, como o phishing, que cai muito também nas provas de concurso, e esse ponto da matéria é um ponto pouco cobrado, quer dizer que apareceu sim em algumas provas de concurso, mas não com tanta frequência. Mesmo assim, nosso objetivo aqui é entender um pouquinho a diferença entre esses termos. Bem, vamos começar com scam, que aí tem muita confusão com, às vezes a pessoa até confunde com spam, mas é diferente. Efetuar buscas em redes, observa, verificar computadores ativos e coletar informações sobre ele. Por isso o termo scam, de escaneamento. Scam é um ataque que tenta buscar informações que trafegam numa rede. Observa, efetuar buscas em redes. Então é algo específico para as redes de computadores. Um ataque do tipo scam tenta rastrear informações que percorrem uma rede de uma determinada empresa, uma rede corporativa, e verificar os computadores ativos e coletar informações sobre esses computadores, até para usar posteriormente essas informações para promover outros tipos de ataques e até mesmo invasão. Então o scam, tenta lembrar do scanner. O scanner faz um escaneamento, não faz? O termo scam aqui sugere que ele vai fazer um escaneamento da rede. Um escaneamento dos computadores ativos nessa rede e tentar coletar informações sobre esses computadores e aí de posse dessas informações conseguir realizar até mesmo outros tipos de ataques. Essa é a ideia do termo scam. Bem, temos também o snifing. Snifing é o farejador. O termo snifing vem disso mesmo. É como se fosse um farejador de pacotes de dados que trafegam numa rede também. Então, interceptação no tráfego de informações das redes de computadores. Qual a diferença do snifing para o scam? O scam é um escaneamento geral da rede para verificar informações sobre os computadores ativos naquela rede. Já o snifing intercepta o tráfego dessas informações e como o snifing é programado para capturar informações que ele acha relevante, por isso ele foi chamado de snifing, é um farejador. Ele fica verificando o tráfego de dados naquela rede e quando ele encontra uma informação que ele achou relevante e importante, ele vai capturar essa informação e entregar para o atacante. Vamos imaginar que eu tenha instalado, eu sou mal intencionado, instalei um snifing numa rede e programei ele para verificar quando a probabilidade da informação ser alguma informação como, por exemplo, CPF, identidade, ou até mesmo nome de usuário e senha. Quando o snifing verificar que há uma probabilidade desse tipo de informação ser desse viés que eu programei ele, então ele captura essa informação e me entrega. E aí eu vou fazer a verificação. Porque imagina se o snifing fosse capturar todo tipo de informação que trafega naquela rede corporativa, eu como atacante teria tanta informação que eu teria dificuldade de procurar aquilo que me interessa. A ideia do snifing é o contrário disso, é reduzir a quantidade de informação que é enviada para o atacante para que ele possa verificar somente informações que ele acha relevante nesse ataque. Então o snifing é um perigo, porque ele é programado para realizar. É um farejador, ele vai farejar essa rede, o tráfego de informações, buscando informações que ele acha relevante e passar para o atacante. Por isso, interceptação no tráfego das informações das redes de computador. Agora vamos para o spoofing. O spoofing é uma máscara. O termo spoofing vem de mascaramento. É quando se quer mascarar ou um endereço de IP ou mascarar um endereço de e-mail para que as pessoas que vão fazer uma investigação em quem fez aquele ataque, aí chegaram a um determinado IP. Quando vão investigar esse IP de uma pessoa idônea, chegaram lá, fizeram todas as investigações, descobriram que era uma pessoa idônea. Aí o cara lá da área de informática diz, teve um ataque por spoofing. O que é um ataque por spoofing? Alguém ataca um sistema, e aí, como tu sabe, quando é feito qualquer acesso a um sistema, fica marcado lá o IP com o endereço que fez aquele acesso. Só que o endereço que ficou marcado é um endereço falso, um endereço mascarado, o endereço verdadeiro não apareceu. Olha a sofisticação do ataque. Alguém tem tal grau de excelência no seu ataque que faz um mascaramento do IP verdadeiro
mostrando, na verdade, um IP falso para o investigador vai investigar, não vai chegar na parte verdadeira. Ah, professor, mas isso é fácil fazer? Claro que não, né? Porque se fosse fácil, todo mundo fazia. Tem certos tipos de ataque que a gente não pode colocar na trivialidade, exige um grau de conhecimento técnico extremamente grande e uma possibilidade de invasão dos elementos que permitem a identificação do IP. Então é algo sofisticado, que não é comum, mas existe e por existir a gente precisa estudar para as provas de concurso, né? Existem dois tipos de spoofing, o e-mail spoofing e o IP spoofing. Qual a diferença dele? O IP spoofing eu expliquei aqui, é o mascaramento do endereço de IP. E o e-mail spoofing é quando tu recebe um e-mail e tu vê o endereço, é do professor Rodrigo aqui me mandando umas questões, tá aqui o endereço dele bem certinho, rodrigo@professorandrezan.com.br. Beleza, recebi aqui o e-mail, achei que era do Rodrigo, abri, tinha um vírus. E aí ligou, professor Rodrigo, como é que tu enviou esse e-mail contendo um vírus? Eu disse, mas eu não enviei esse e-mail. Mas esse aqui não é o teu e-mail? Eu disse, ué. E olha, aí eu pensei, olha que estranho, porque a pessoa recebeu o endereço de e-mail correto, ela verificou, claro, o atacante fez uma máscara no e-mail para que tu acreditasse que fosse o e-mail verdadeiro do professor Rodrigo, mas na verdade o e-mail que enviou era um outro e-mail falso. Aí é um e-mail spoofing, porque é uma máscara mascarando o endereço de e-mail. Tem o IP spoofing, que é uma máscara mascarando o endereço de IP. Qual dos dois é mais difícil? IP spoofing. É muito mais difícil fazer um ataque via IP spoofing, alterando e criando uma máscara por IP, se comparado a um e-mail spoofing, que eu vou te contar, dependendo do sistema de e-mail pouco preparado, pouco protegido e talvez não tão seguro assim, até é bem trivial acontecer esse tipo de ataque e-mail spoofing. Quantas pessoas já me disseram que receberam um e-mail achando que era de fato daquela pessoa, quando foram ver e perguntar para aquela pessoa diz, não, mas eu não enviei e-mail para ninguém. E aí, mas eu recebi um e-mail teu e tinha lá um vírus de computador anexado, tinha uma atividade mal intencionada. Isso é o e-mail spoofing. Tá? Então aqui eu botei só um textinho para formalizar como sempre. E-mail spoofing, mascarar ou alterar campos de cabeçalho de um e-mail. Quando eu digo mascarar, sempre lembra, tem a ver com alterar. Como campo de cabeçalho? O endereço, por exemplo, do remetente lá, como eu indiquei antes. Esse é o e-mail spoofing. Depois, aparentar que foi enviado de uma origem, quando na verdade foi enviado por outra. Lembra? Parece que era do professor Rodrigo, mas na verdade era de um outro enviando esse e-mail. Então ele tem essa ideia de aparentar, para quem recebe, que foi enviado pela origem certa, mas na verdade foi enviado por uma origem falsa, mal intencionada. Aqui eu só fiz uma brincadeirinha, imaginando que quando tu recebeu essa mensagem de e-mail, aí estava lá, ó, de maria@empresa.com.br. Beleza, o João enviou, o João, observa, enviou em nome de quem? Da Maria. A pessoa que recebe, obviamente, quando lê o e-mail, vai achar que é da Maria, quando na verdade o mal intencionado, o João lá, ó, parceiro da vida, enviou o e-mail e a pessoa está lendo aqui o e-mail, acha que foi da Maria. Na verdade, foi do João. Isso é a ideia de um e-mail spoofing. Já o IP spoofing, como eu disse, vai mascarar o IP utilizando o endereço de remetente falso. Quer dizer, quando alguém vai investigar de onde veio, de onde foi remetido aquele acesso, aquela informação, ele vai investigar, vai chegar num IP. Só que vai chegar num IP que não foi o IP de fato que realizou aquele ataque. Vai chegar num outro IP. E às vezes esse outro IP que é mascarado, muitas vezes se descobre até era de uma pessoa idônea. Daí é uma confusão, né? Porque quem faz a investigação tem que ter essa percepção para conseguir realizar a investigação, não só com os elementos da internet. Geralmente quando perguntam sobre investigações feitas pela Polícia Federal, Receita Federal, entre tantas que a gente ouve hoje em dia, se é só elementos vinculados à informática, à internet, para se rastrear. Não, tem um processo de investigação que vai muito além só da informática. Tem, claro, todo o apoio técnico de quem é da área da informática, mas tem os alertas de que pode ser isso, pode ser aquilo, pode ter acontecido aquele outro. Quer dizer, senão ficaria muito simples dizer assim, na internet é uma barbada, é só rastrear o IP, já chegou sempre àquele ponto correto. Nem sempre é isso que acontece, né? Então tem que ter esse certo cuidado, ok? Beleza, vamos falar do ataque de força bruta agora. Esse tipo de ataque, ele tem como principal intenção, por tentativa e erro, descobrir, por exemplo, uma senha de um determinado nome de usuário. Por isso que ele é chamado de ataque por força bruta. Imagina um ataque de força bruta que tem cadastrado dentro dele todas as palavras do dicionário da língua portuguesa. Tenta imaginar isso. E aí, como muita gente, quando vai criar uma senha, usa palavras do cotidiano, professor, a minha senha é cadeira.
Beleza, então tu está correndo um risco de um ataque por força bruta. Porque esse ataque pode pegar o teu nome de usuário e testar várias palavras que existem no dicionário e de repente uma delas fecha e aí ele consegue acessar o teu sistema. Por isso, quando a gente fala sobre senhas fortes, não se recomenda usar como senha forte uma palavra comum que a gente encontra no dicionário de um determinado idioma como a língua portuguesa. Justamente porque esses ataques de força bruta fazem, por tentativa e erro, a descoberta, às vezes, de uma senha mais comum. Então, descobrir um nome de usuário e senha por tentativa e erro é a ideia do que chamamos de ataque por força bruta, bem comum, bem típico aí em relação às provas de concurso. Quando eu digo provas de concurso, claro, sempre lembrar aquele viés que eu indiquei. Aqui nós estamos pensando que no estudo dos programas maliciosos, os ditos malware, primeiro estudar vírus de computador, o worm, cavalo de Troia, spyware. Depois tem a partezinha relacionada ao phishing, que eu expliquei aqui, dei uma ideia do farming. E aqui é um ponto que estaria em terceiro lugar desse estudo. Mas, observa, o problema não é o fácil, o simples na prova. Aquilo que nós sabemos que normalmente cai. Isso a gente já tem que saber com certeza, tem que entrar na prova sabendo. O problema é quando a gente vai ver algumas provas de concurso, professor, mas olha só o nome que ele colocou aqui, nunca ouvi falar sobre esse nome. É esse o ponto, porque se a gente conseguir ter um tal nível de preparação, de conseguir até mesmo quando ele desejar fazer um tipo de questão com um grau de dificuldade um pouquinho maior, tu conseguir acertar essa questão, porque aí sim nós vamos fazer uma diferenciação lá na classificação, porque o normal é acertar, claro, o básico, isso a gente tem que acertar de fato. Mas a diferenciação na classificação, se utilizando da informática para isso, acontece quando cai uma questão com um grau de dificuldade mais alto e tu acerta, e claro, os outros acabam errando. Então, a ideia é essa, é buscar essas informações como informações importantes para uma possível diferenciação. Aí eu sempre digo, tem que estudar por ordem, claro, primeiro o mais básico, tem que estar consolidado e depois buscar informações mais sofisticadas para as provas de concurso, ok? Na próxima aula nós continuamos falando aí sobre alguns ataques e ainda problemas de segurança da informação. Então até a próxima aula.